Estamos aqui acompanhando o final da reunião na casa do presidente do Senado e o senador Álvaro Dias está se posicionando para dar uma entrevista. Confira. Nós viemos aqui para dizer que não concordamos. Senador, olha aí à frente, aí o pessoal está na frente. Senador, calma, gente. Só baixa só um pouquinho, só baixa um pouquinho, por isso. Não concorda com o que? Teve acordo? O que há é um acordão e se vê que a maioria está propondo o trâmite mais demorado. A maioria dos líderes, não dos senadores. A lentidão como caminho para empurrar para o ano que vem e quem sabe para onde iremos, não podemos afirmar, né, ainda. Mas aqui está, o Podemos, o Partido Novo, o PSL, são exceção à regra, né, já que os demais partidos estão aceitando participar desse entendimento e dessa estratégia que, a nosso ver, é protelatória, é uma estratégia de protelação. Não se diga que o projeto é tecnicamente inferior à proposta de emenda à Constituição, porque não é. Nós fizemos essa avaliação no Senado e quase todos concordaram com essa evidência, que o projeto é mais célere na tramitação, é mais eficiente e abrangente e, inclusive, reduz o espaço de interpretações divergentes. As interpretações ocorrem ao sabor das conveniências, das circunstâncias, dos interesses pessoais. Então, há quem diga que o projeto é insuficiente e há os que dizem que a PEC é absurdamente inconstitucional. Então, as interpretações colocam problemas nas duas propostas. O que nós defendemos é a tramitação de ambas, não consideramos excludentes, ao contrário, complementares. Não há como afirmar que o projeto exclui a PEC ou que a PEC exclui o projeto. Ao contrário, a PEC exigirá alterações no Código de Processo Penal. Nós admitimos alterações no texto do projeto, como admitimos alterações no texto da PEC, mas nós entendemos que as duas propostas devem tramitar concomitantemente. E o que impede os senhores de darem prosseguimento no Senado? O que impede os senhores de votarem na CCJ e mandarem para a Câmara? O que impede é esse presidencialismo de muito poder, que o presidente faz a pauta, exige qual é a ordem do dia conveniente. E olha, é bom repetir, isso tudo é parte de um acordão que começou há algum tempo e prossegue com o objetivo de dificultar a agenda do avanço, que é o endurecimento da legislação criminal do país para um combate mais eficaz à corrupção. Não há dúvida que nós estamos no epicentro de uma crise provocada nesse enfrentamento entre os que querem a impunidade e os que desejam efetivamente justiça com o combate implacável à corrupção. Senador, o senhor acredita que é factível esse calendário que o proponente da PEC da Câmara apresentou agora, de votar na Câmara até o primeiro trimestre do ano que vem, e nas duas casas no primeiro semestre, tendo carnaval em fevereiro, eleição no ano que vem? Eu não acredito. Veja, em que pese o fato de anunciarem na quarta-feira a comissão especial, até esse momento me parece 1 ou 2 partidos apenas indicaram integrantes dessa comissão especial. Então o procedimento é no ritmo da tartaruga. Nós não vemos interesse em agilizar. Nós estamos verificando o desejo de colocar obstáculos à aprovação da prisão em segunda instância. Olha, o nosso tempo de ingenuidade já se foi. Eu acho que estamos muito longe do tempo da ingenuidade. Nós não podemos aceitar isso como uma proposta republicana, como uma proposta de quem quer realmente a consagração da prisão em segunda instância, capaz de empurrar o Brasil para um estágio de civilidade, porque hoje nós estamos envergonhados de sermos um país que se transforma numa republiqueta de bananas, porque até hoje não assimilou
a tese da prisão em segunda instância. Os senhores vão obstruir as votações? Os demais colegas aqui também podem falar. Eu gostaria de dizer uma palavra, porque eu sou o autor do projeto de lei. Sou o autor do projeto de lei 166 de abril do ano passado, que propunha e propõe uma alteração no Código de Processo Penal do 283, acrescentando as várias hipóteses de prisão desse artigo do Código de Processo, também a prisão após condenação em segunda instância. Esse projeto foi consideravelmente aprimorado pelos colegas e participação do ministro Sérgio Moro. Mas a jornalista Érica fez uma pergunta fundamental. Mas por que nós não decidimos isso no plenário do Senado? Porque não deixam. Isso que está acontecendo aqui hoje de manhã é uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são na maioria apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo o ano que vem, e vai se esquecer aquilo que a população está clamando nas ruas, amedrontada essa população, porque o julgamento do Supremo permite colocar na rua centenas e milhares de delinquentes. É o que já está acontecendo. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Nós tínhamos que decidir isso nos plenários, no plenário do Senado, onde todos os jornalistas que estão aqui estão muito bem enfronhados, tem 49 assinaturas a favor da prisão após condenação em segunda instância. Então esta é a dura realidade da qual nós estamos saindo nesta reunião, onde a maioria dos líderes estão dizendo que tem que discutir apenas a PEC lá na Câmara dos Deputados e depois vir para o Senado Federal, e se despreza o projeto de lei que é perfeitamente permissível. O próprio ministro Toffoli disse publicamente, após aquela reunião, quando levamos a carta, ele... E o Moro ajudou porque conhece a matéria, disse o ministro Toffoli, não há que falar em cláusula pétrea, não é cláusula pétrea na Constituição. Cláusula pétrea é a que está no caput do artigo 5º da Constituição, que diz que cabe ao Estado proteger de forma inalienável a vida, a propriedade, a segurança jurídica, a liberdade. E isso não está acontecendo. Essa ameaça é notória, porque tem um mundo de delinquentes sendo colocados na rua. Então, meus prezados amigos, realmente é duro aguentar o que está acontecendo. Essa matéria que está sendo discutida ali tinha que ser levada para os plenários, plenário decidir. Agora os líderes estão decidindo por minoria contra a ampla maioria das duas casas e contra a população brasileira por inteiro. Senador, mas pelo que disseram, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, não se posicionou nem a favor de um nem a favor de outro. Está fazendo falta? Se posicionou a favor dos dois. Então, mas está fazendo falta o apoio dele para, por exemplo... Nós concordamos com as duas medidas, nós concordamos que corra simultaneamente a discussão da PEC e a discussão do projeto de lei 166. Aceitamos, mas as duas correndo ao mesmo tempo. Obrigado. Eu quero só dizer uma coisa. Eu quero dizer uma única frase. Não vou fazer um discurso longo. Eu fui autor de uma PEC em fevereiro desse ano que instituía a prisão em segunda instância. Abri mão dessa PEC porque havia um acordo no plenário do Senado de que eu deveria abrir mão dessa PEC para ser aprovado o projeto de lei, que teve a colaboração do ministro Moro, da senadora Simone Tebet. Havia um consenso. Agora, de repente, porque surgiu uma PEC na Câmara, não querem mais votar o projeto de lei no Senado. Minha gente, eu vou fazer aqui uma previsão, vou dar uma de bola de cristal. Se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. A depender desse acordo de agora, a prisão em segunda instância está indo para as calendas. Não será instituída nunca mais no nosso país, e isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade. Os senhores vão obstruir as votações, senador? Como vocês vão se comportar na prática agora? Nós não temos número suficiente para obstruir. Isso precisa ter acordo de liderança para obstruir. A maioria dos líderes é a favor desse encaminhamento de agora. Não há como obstruir nada.
Senador, também vou fazer um pronunciamento rápido. Estamos nos retirando agora da reunião. Podemos, Novo, PSL. Saindo mais cedo, assim mesmo? Porque nós consideramos o que aconteceu aqui algo como um teatro. Então, não foi ouvido, os senadores não foram ouvidos, apenas lideranças. Embora que 53 é o número atualizado de senadores favoráveis à prisão de segunda instância. E o que a gente está percebendo, uma manobra que aconteceu nesse final de semana, porque foi extremamente descortês um combinado nosso na semana passada para ouvirmos o ministro Sérgio Moro, que confirmou a presença na audiência pública na CCJ. Já foi lido o relatório, existe uma expectativa enorme, inclusive da população brasileira, e foi tudo desfeito. Não vai ter votação na CCJ, porque se escolheram o caminho mais fácil, que é o caminho da PEC mais fácil para quem não quer a segunda instância. Porque é meramente para atrasar, para tirar de tempo, como a gente diz no jargão do futebol, tirar de tempo. Vem Natal, vem Carnaval, e a tendência, se apostam alguns, é esfriar isso. E como bem falou o colega Oriovisto, a população precisa continuar participando, precisa continuar pressionando seus parlamentares por uma decisão rápida sobre isso. E agilidade vai ter com o PL do Senado e com a PEC da Câmara. Elas se complementam. A PL é mais rápido. O PL se resolve esse ano. A PEC se tem um calendário demasiadamente de forma assim absurda, muito mais tardio. Então a gente espera que a população ela continue se mobilizando. Nós estamos aqui nos rebelando com relação a isso. Não existe acordo, acordo entre os líderes. Mesmo assim houve divergência, mas a gente vai tentar insistir nesse assunto para que a verdade possa vir à tona e o fim da impunidade ocorra no nosso país. Obrigado. Só falando também bem rapidinho, só para encerrar. Depois a gente fala sobre a Câmara. Bom, alguns líderes têm colocado que nós temos outras prioridades no Brasil, né? A questão do desemprego, da fome, e que essa pauta não é a pauta principal. Bom, a gente discorda disso, até porque há consequências muito grandes com não aprovação da prisão em segunda instância. Eu tive recebendo no meu gabinete a equipe da OCDE, que saiu totalmente desmotivado com a posição do país em não combater mais a corrupção como vinha combatendo. Isso nos coloca lá praticamente no final da fila na escolha do país a pertencer ao OCDE. E com isso não vem investimentos, com isso não vai gerar empregos, não vai gerar rendas. Então as consequências pela falta da prisão em segunda instância não é só a criminalidade aumentar, a impunidade aumentar, os corruptos continuarem saqueando o país, mas também os investimentos para o nosso país vão ser expressivamente reduzidos. Aproveitar também, o Partido Novo, da mesma forma, não deu acordo para essa decisão. Ok, pessoal, estou de volta aqui. Há pouco, entrevista, ali contamos um pouco, né, do que ocorreu nesta reunião, mas eu acho que cabe maiores explicações. Eu fiz uso da palavra dizendo que o nosso partido não abria mão de votar o projeto de lei que está no Senado. Por quê? Porque ele é mais eficiente, mais abrangente, reduz o espaço de interpretações divergentes e será aprovado muito mais rapidamente. Poderia ser aprovado ainda este ano. E ele não exclui a PEC. Nós poderíamos aprovar o projeto. Os que foram soltos, esses ladrões, esses bandidos, narcotraficantes, pedófilos, enfim, esses marginais que foram soltos em razão dessa decisão do Supremo, teriam que imediatamente voltar à prisão. Aí o que ocorre aqui é que houve um acordão que vem de antes, né, vem desde aquelas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Isso é parte daquele acordão.
Aqui se deliberou que só vale essa proposta da Câmara dos Deputados, que vai levar mais de 6 meses tramitando. Seguramente, 6 meses é pouco. Nós não temos esperança de que a prisão em segunda instância vigore a curto prazo. Se vai vigorar, o tempo dirá, mas a curto prazo não. Então esses bandidos estão com a vida facilitada. Esses bandidos estão soltos, continuarão livres para praticar outros crimes, para ameaçar as famílias brasileiras. Nós estamos aqui para repudiar essa decisão, para dizer que não aceitamos esse acordo, ficamos isolados, apenas o Podemos, o PSL, que hoje só tem 2 senadores, né, o Major Olímpio e a Soraya. O PSB ficou dividido, a Leila ficou conosco, o outro senador ficou do outro lado. E tivemos o Novo, que não tem senador, mas tem deputados. O Novo ficou também com esta posição. E nós dissemos que podem interpretar, supostamente, que há falhas no projeto. Alguns usam como pretexto. Mas há também os que interpretam que há falhas na PEC. O que disse, nós podemos aperfeiçoar tanto o projeto quanto a PEC. Como não são projetos excludentes, um não exclui o outro, aliás, um necessita do outro, certamente. Então são projetos que complementam a legislação, consolidando a prisão em segunda instância como regra legal. Isso significaria um salto civilizatório, nos colocaria no patamar de país civilizado, porque hoje é uma vergonha. Nós abraçamos o atraso e 180 países, né, têm uma posição, nós temos outra. Aliás, mais, os países vinculados à ONU são 193. Apenas o Brasil não tem prisão em primeira ou segunda instância. Então, o que está acontecendo aqui é mais um abraço no atraso. Esse país não pode se conformar com uma elite que quer o atraso. O que há aqui é uma reunião elitista. Líderes, veja bem, esse é um sistema presidencialista de muita força, então os presidentes das duas casas comandam o processo legislativo e colocam em deliberação aquilo que eles desejam. Fazem essa encenação de ouvir lideranças com cartas marcadas, se entendem antes, nas madrugadas de Brasília, se entendem, arrumam o caminho e depois fazem esse espetáculo para colocar à sociedade que aqui houve um entendimento, houve um acordo. Então nós estamos aqui para dizer que acordo não há, que nós não concordamos com esta decisão, que nós queremos votar as duas propostas, a da Câmara, que demora mais, e a do Senado, que é muito mais rápido. Nós abrimos mão de 2 propostas de emenda à Constituição do nosso partido. Nós abrimos mão de uma proposta minha de 2017, que foi reeditada em 2018, que teve o número 13 em 2018, e abrimos mão de uma proposta do Oriovisto, que é a 5 de 2019, em favor ou a favor, dando preferência, prioridade ao projeto de lei, que é um projeto que, eu repito, tem abrangência, alcança os objetivos da sociedade, de colocar de volta na prisão os que saíram e de daqui para frente prender todo condenado em segunda instância. Mas apoiamos também o projeto da Câmara, porque podem alegar que ele, por ser constitucional, emenda à Constituição, tem prevalência. Nós vamos continuar defendendo esta tese. O ministro Moro esteve aqui, colocou sua posição favorável também ao projeto de lei e à PEC, alegando da mesma forma que um não exclui o outro, que um complementa o outro, mas evidentemente transfere ao Congresso Nacional o poder de decidir sobre o caminho a ser trilhado. Nós lamentamos que a escolha seja essa. Nós vamos continuar rejeitando esse caminho. Queremos o outro mais curto, mais rápido, mais eficiente. Mas de qualquer maneira,
Nós temos que confessar, eles são maioria, eles preponderam no Congresso e certamente farão valer a sua vontade. Fato positivo é que Rodrigo Maia assumiu o compromisso comigo ali agora, neste momento, de colocar hoje para o Colégio de Líderes a proposta do fim do foro privilegiado e definir uma data de votação. O projeto, portanto, deve ser votado finalmente na Câmara dos Deputados. É uma compensação, certamente, a esse equívoco, que será um equívoco histórico indiscutivelmente, e que não terá perdão do povo brasileiro. O povo brasileiro não vai perdoar esta atitude, porque ele quer exatamente o endurecimento da legislação criminal, os avanços na legislação criminal, o salto civilizatório, uma nova justiça e o fim da impunidade. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Nós vamos continuar dando cobertura a esse momento. Um grande abraço a todos. Bom dia para você que acompanha as redes do senador Álvaro Dias. Nós estamos em frente à casa do presidente do Senado Federal, acompanhando a movimentação. Autoridades já chegaram para a reunião com o ministro Sérgio Moro, que vai falar sobre a prisão em segunda instância. Um grupo de pessoas está aqui reunido em frente, pedindo e exigindo a prisão em segunda instância. Nós vamos falar com algum deles. Segurança pública, porque trata da segurança de todos. Bom dia. Olá, bom dia. Nós somos da equipe do senador Álvaro Dias e nós gostaríamos de saber qual foi a principal motivação que trouxe vocês até aqui hoje. A nossa principal motivação é a segurança pública, pois com a decisão do STF retirando a prisão após a segunda instância, trouxe uma insegurança pública, trouxe de volta ao convívio dos cidadãos milhares de criminosos. E não são só políticos, são criminosos de toda a estirpe, assassinos, pedófilos, agressores de mulheres. Não admitimos, o Brasil do deixa pra lá acabou. Faz tempo. Nós, sociedade organizada, de forma ordeira, jamais fazendo bagunça, mas sempre exigindo a proteção do cidadão. Aquele que cumpriu a lei tem de viver livre nesse maravilhoso país chamado Brasil. Enquanto que aquele que cometeu crime e condenado já em colegiado deve responder pelos seus atos preso. Continua recorrendo sem problemas, mas vai recorrer preso, porque a sociedade merece respeito. Nós estamos aqui pagando com as nossas vidas as consequências dessa esdrúxula decisão dos ministros do STF. Muito obrigada. Nós seguimos aguardando, o senador Álvaro Dias ele já está para chegar, e mais informações nós seguimos daqui a pouco. Prisão em segunda instância é já, não é para amanhã, não é para o ano que vem. A movimentação aqui está grande, temos vários carros de imprensa para acompanhar a movimentação. Polícia também está ali para garantir a segurança do local. Agora são 9 horas, a reunião estava agendada para esse horário. Vários senadores já chegaram, lideranças do Congresso. Daqui a pouquinho a gente já vai poder entrar para saber como que está a movimentação por lá. Toda a imprensa já está presente aqui para acompanhar. Tem que parar, tem que ficar lá dentro reservado, não pode fazer mais aqui pra lá não, tá? Pode? Bom, Rafaela, a gente está aguardando aqui o senador chegar aqui na reunião. E hoje uma discussão importante porque o projeto da segunda instância está tendo uma disputa, digamos assim, entre a Câmara e o Senado. Vai ser uma PEC, vai ser um projeto de lei, ainda não se sabe muito bem qual vai ser o mecanismo, qual vai ser o projeto e se ele vai ser votado primeiro na Câmara, vai ser votado no Senado. O ministro Sérgio Moro fez uma recomendação para que fosse um projeto que mudasse o Código Penal, Código de Processo Penal.
porque eu tenho que liberar. Fechar. Quer entrar de uma vez? Bom, vamos entrar agora, gente, daqui. Depois a gente mostra, quando a imprensa liberar, a gente mostra lá de dentro alguma coisa, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Pode entrar? O dia melhorou, eu encontrei fumo. Tem duas, tem um curso. Isso é.